Oi, amores! Tudo bem com vocês? Estão vendo esse cenário hoje trabalhado no Kids? Pois é, hoje vamos falar desse cenário colorido e doce para as nossas crianças, os nossos pequeninos. Como assim? Hoje eu quero direcionar o conteúdo para os papais, para a gente poder desmistificar o processo terapêutico com as nossas crianças. Vem comigo! Eu sou a Renata Almucelli, sou psicóloga, hipnoterapeuta e escritora. E hoje nós vamos falar deste assunto, que é o processo terapêutico com as crianças. Você já ouviu? Não faz isso! Vou te colocar de castigo! Vai apanhar! Eu imagino que sim. Eu escutei isso quando eu era menina, mas eu também fui para terapia. Então, vamos falar um pouquinho a esse respeito? Gente, o objetivo desse vídeo não é trazer ordens, regras, muito menos dizer da forma certa de educar um filho. Cada papai, cada mamãe tem o seu jeito. Aqui a gente vai falar um pouquinho de como funciona o processo terapêutico com as crianças. Muitas vezes os nossos filhos estão angustiados, sofrendo, roendo unha, brigando na escola, emburradinhos, chorosos, e a gente se sente extremamente impotente e não sabe o que fazer. Bom, para isso existe a terapia infantil. Eu trabalho com crianças a partir dos 3 aninhos de idade e é um processo de enriquecimento mútuo. Eu falo que eu consigo aprender muito com as minhas crianças. Eu chamo de minhas crianças com consentimento dos pais, que eu sou meio possessiva com os meus pacientes. Como funciona o processo terapêutico com uma criança? É só isso, ter uma sala cheia de brinquedos e brincar com a criança? Toda brincadeira, ela é estruturada, tá? Então a gente pode trabalhar com uma bola, a gente pode trabalhar com desenho, com quebra-cabeça, com o jogo da memória. Não importa qual atividade nós vamos escolher, mas o importante é a gente ouvir o que a criança tem a dizer. Seja na comunicação verbal, seja com as suas atitudes. Então, vamos lá. Como que é o preparo de um processo terapêutico? Deixe a criança se ambientar com o cenário. Isso é totalmente decisivo no sucesso do processo. Se a criança não se sente acolhida, se ela não consegue construir um senso de pertencimento, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma intervenção. Bom, isso feito, a gente tem então o próximo passo, que é efetivamente lidar com as emoções da criança. Eu vou trazer um exemplo para vocês. Quebra-cabeça. Um quebra-cabeça é só para poder montar, desmontar? Como que funciona? Num processo terapêutico, a gente consegue trabalhar várias coisas. Organização, ordem, regra, ansiedade. Então, todos esses fatores a gente consegue identificar e tratar enquanto você brinca com a criança com o quebra-cabeça. Então, para cada sessão a gente vai estruturar uma tarefinha e ela funciona. Não é assim. Cada criança é um ser único. Pode ser que com uma criança você fique 50 minutos, 1 hora com um joguinho. E pode ser que outra criança você tenha que trabalhar 3, 4 técnicas, que é uma criança mais agitada, é uma criança que se vence e a curiosidade dela está mais aguçada. Então a gente precisa entender isso e principalmente entender como a criança está naquele dia, naquele momento. Então a nossa observação ela é fundamental. A criança pode chegar desregulada, pode chegar cansada, com soninho. Então a gente precisa ler o comportamento da criança e aí sim a gente consegue trabalhar as atividades de uma forma eficaz. Então vamos lá. Trabalhando com a criança, a gente consegue entender o que ela quer dizer? Normalmente sim. Mas a gente precisa ter muito cuidado com as intervenções. A criança entende que está num processo de avaliação, então às vezes isso coloca a criança numa atitude reativa. Então, dependendo de como a gente aborda, essa criança pode se sentir mais intimidada, mais acuada. Então eu particularmente não me oponho que o papai e a mamãe participem da sessão, porque às vezes isso para a criança é necessário. Então, a gente envolve o papai e a mamãe, um irmãozinho no processo e vamos todos brincando e construindo este processo terapêutico e o autoconhecimento da criança. Independente de qual seja a demanda, trabalhar o autoconhecimento é fundamental. Por quê? Se a criança não consegue entender o que ela está sentindo, como ela vai conseguir lidar de uma forma saudável com essa emoção? Ok, preparei 5 tarefinhas e a criança não quer nenhuma delas. E agora?
E agora que a criança quer brincar com a tampinha da garrafa. E aí você fala, não, criança, não pode brincar com a tampinha da garrafa. Eu não faço isso, tá? Eu vou trabalhar com o que a criança trouxer. Se ela se sentiu interesse em trabalhar com a garrafa, eu vou brincar com ela sobre esse sentido. Se ela demonstrou interesse em trabalhar com a caneta, eu vou trabalhar com ela com esse sentido. Então ela pega a tampinha da caneta e aí eu vou dizer, o que está acontecendo com essa tampinha da caneta? Aí às vezes ela responde, ela tá brava. Tá brava por quê? Porque a mamãe brigou com ela. Pronto, a criança já te deu uma super informação para você trabalhar, né? Então aos pouquinhos a gente vai construindo e proporcionando a essa criança este lugar de fala. A terapia infantil, o protagonismo é todo da criança. Não importa se é um, se é dois, 3 jogos que você tiver lá, a fala da criança é o fator central do processo terapêutico. E então, depois disso, o que fazemos? Sempre é importante dar a devolutiva para a família, porque esse processo terapêutico ele acontece em paralelo, né? A gente não pode deixar que a criança tenha uma vida fora do consultório e a gente faça uma intervenção apenas uma vez na semana. Então, a gente trabalha sempre junto, é o sistema da criança que vai todo funcionar. Escola, terapia, família. Então, é muito importante também que a gente identifique a linguagem adequada para cada criança. Como nós dissemos, cada criança é um ser único e cada família também. Então é muito importante a gente entender como é a dinâmica de relacionamento interfamiliar, como é a comunicação desse lar, porque eu preciso trabalhar de uma forma aderente, aonde o consultório e as intervenções que a gente fizer aqui sejam uma extensão do dia a dia dessa criança. É comum a gente ouvir, na minha época não tinha terapia. Terapia era uma chinelada. Gente, eu fiz terapia. Então, assim, eu era uma criança ansiosa, era uma criança que eu tinha muitas dores de cabeça e eu fui para terapia e foi muito benéfico. Lembro até hoje, Dr. Rodrigo, que foi meu psicólogo, e ele me ajudou muito. Então, hoje a gente tem uma acessibilidade maior para a terapia. A gente tem visto que está mais natural tratar esse assunto. E não significa que a criança precisa de terapia, que ela tá doida. Gente, isso é um mito. E quanto mais pudermos, temos que desmistificar. Precisar de ajuda para lidar com as emoções, precisar de ajuda para lidar com a chegada de um irmãozinho, com a adaptação numa escola, isso tudo é natural. Então é importante que a gente traga isso. Volto a dizer, regras, normas, valores de conduta, e isso vai de cada família, de cada lar. Mas a terapia é um recurso extremamente saudável e benéfico para a saúde emocional dos nossos pequeninos. E então, gostaram do conteúdo? Deixa seu like, segue o canal, comenta se você tem criança, como é para você lidar com seu pequenino no dia a dia. E se você tiver alguém que também esse conteúdo vai ajudar, eu te peço que compartilhe. Um beijo e até a próxima!